tarde, bom dia, turminha feliz. Aqui é o professor Clodes, tá? Estamos aqui na nossa aula online. Espero que na altura do campeonato, né, todos estejam super bem, tá? E nós não podemos parar com nossos estudos. Então, meninos do sexto ano, turminha feliz do sexto ano, seja da manhã, seja da tarde, tá? Nesse primeiro momento, nós iremos continuar os nossos estudos no nosso querido livro de artes aqui, tá? Então, agora nós iremos fazer uma revisão do que foi dado, coisa que vocês já sabem, coisa que vocês não têm dificuldade nenhuma, mas não custa nada, nós podemos tirar alguma poeira que por acaso tenha ficado na nossa memória. Então, nessa primeira unidade, nós iremos falar um pouco sobre a linguagem expressiva do desenho. Me acompanhe, me acompanhe, me acompanhe. Eu sei que você pode ficar distraído, mas me acompanhe. Na página 7. Na página 7, nós já temos aqui o título que nos pergunte, que nos dá início, basicamente, a qualquer manifestação artística, que é o desenho. Então, nós temos aqui a linguagem expressiva do desenho. A primeira pergunta que vocês possam estar fazendo, claro, né, já fizeram, é: tio Clodes, o que é desenho? Bem, gente, desenho é uma das coisas mais lindas que vocês podem desenvolver. Tá? É uma da linguagem assim, mais pura, uma das linguagens mais, digamos, instintiva. Se você pegar um giz, se você pegar uma tinta, se você pegar uma pedra, tá? E se você ser capaz de, com traços, fazer uma imagem, você está fazendo um desenho. Tá? Eu falei instintivo porque se você pegar uma criança e der uma tinta para ela, ela vai rabiscar. Ela vai tentar criar alguma coisa. É desenho. Tá? Então, nós temos então que falar sobre o desenho. Tio Clodes, o que é desenho? Desenho, gente, é a capacidade que você tem de transmitir uma imagem, transmitir um pensamento, conversar com a pessoa por meio do seu traço, por meio de uma imagem feita por você. Tá? Então, o desenho, ele possui alguns elementos. Possuímos alguns elementos. O que está colocando aqui no livro? O desenho é uma forma de linguagem capaz de expressar ideias e emoções. Então, você sendo capaz de expressar essas ideias, você sendo capaz de colocar suas emoções por meio do traço, da manipulação do traço, você está fazendo o desenho. E aí é nesse momento que a gente pergunta o seguinte: quais são os elementos básicos do desenho? Então, nós temos o próprio traço, o ponto, a linha, a manipulação da linha, tá? E como você consegue capaz de juntar tudo isso e transformar em algo que a pessoa seja capaz de reconhecer, no caso de um desenho figurativo, né? Então, meninos, olha só, vamos lá. A linha é o elemento básico do desenho. Vamos lembrar o que eu falei para vocês? Todo desenho começa com um ponto. O ponto, ó, segue o dedinho do tio Clodes. O ponto, ponto, forma uma linha. Com a manipulação da linha, você faz um desenho. O que eu estou fazendo? Todo mundo está percebendo o que eu estou fazendo? Exato, um coração feliz. Exato, por quê? Porque eu comecei com um ponto, com a manipulação do ponto, vários pontinhos, eu faço uma linha, com a manipulação da linha, eu faço um desenho. E com vários desenhos eu consigo fazer uma composição e tudo mais. Tá? E nós podemos fazer esse desenho usando os vários materiais que nós temos. Entre eles, carvão, entre eles, o próprio giz de cera, entre eles, o lápis de cor, tão conhecido por vocês. Aqui na página 8, nós podemos acompanhe aí com o tio Clodes. Aqui na página 8, nós temos vários tipos de desenhos feitos com técnicas diferentes. E, na verdade, o desenho tem que ser feito com técnicas diferentes. Daqui a expressão. Imagina só, imagina você é contratado para fazer um desenho de para um aniversário de uma criança. Você é um artista e você foi contratado para fazer um desenho de um aniversário de uma criança. A criança deve ter, na faixa de uns 6 anos, 10 anos no máximo. Então, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar usar o seu traço para fazer um desenho mais tranquilo, mais cômico, mais descontraído, que possa fazer com que a festa seja um pouco mais feliz. Agora, imagina só, se você está, digamos, você seja um perito da polícia, e o pessoal fala, ó, você vai ter que fazer um desenho, um retrato falado de um camarada aí, qualquer.
Então você não pode fazer um desenho estilo comics. Você não pode fazer um desenho tipo Dragon Ball. Não é assim que funciona. Você vai ter que usar um pouco de anatomia, você vai ter que usar luz e sombra, você vai ter que usar uns traços para que quando a pessoa olhar aquele desenho, ela possa reconhecer como uma pessoa real. Então, meninos, a técnica que o desenho faz, como você usa o desenho, tá? Nós precisamos então do traço, do ponto, da manipulação do traço e dos materiais, tinta, lápis, cor, giz de cera, pastel, são infinitos, de acordo com a qualidade, de acordo com a qualidade do desenho que você quer, claro, e também com o objetivo que você quer. Tudo isso, também nós temos o suporte para desenho. Tá vendo aqui? O suporte para desenho também é interessante. Por quê, tio Clodes? Porque é nele que você vai fazer o desenho. Tio Clodes, eu não entendi. O que é o suporte? Suporte é todo objeto, é toda superfície onde você irá colocar o desenho. Você irá desenhar. Pode ser uma folha? Pode. Pode ser uma parede? Pode. Lembra do homem para a história? O que eles faziam? Eles utilizavam folha? Não. Eles utilizavam a estrutura da caverna para poder fazer o desenho. Sabe aqueles, digamos, vamos ver aqui um exemplo bem bacana, me foge agora. Ah tá, eu lembrei, lá no Egito, o que eles utilizavam? O papiro, que é um suporte de desenho, tá? Se você for na feira, você vai ter aqueles desenhos magníficos das pessoas pintados. Aquilo é o quê? Uma tela de desenho. E o que é isso aqui? Um computador. Tio Cláudio, pode usar? Pode. O desenho pode ser feito numa tela digital atualmente, tá? Eu não estou aqui com a minha tablet, mas depois, quando eu puder, eu mostro para vocês assim que eu estiver com ela novamente, tá? Então, meninos, nós temos aqui outros tipos de desenhos muito comuns, que aí, nesse caso, vocês vão lembrar que nós falamos de estilos de desenho. Aqui no meu caso, na página 16, eu tenho a caricatura, eu tenho um cartoon, eu tenho história em quadrinho, eu tenho a Doro Art. Tio Close, o que é caricatura? Caricaturas, meninas, é vocês pegarem um desenho, ou melhor, vocês usarem o desenho para poder exagerar de uma forma cômica e respeitosa, no caso, as características de uma pessoa. Então, por exemplo, digamos que você seja assim, extremamente grandão, fortão, tudo mais. Ora, quando eu vou fazer uma caricatura de você, eu vou ter que exagerar essa característica. Fazer você muito grandão, muito fortão, tipo, bem assim desse jeito. Concorda comigo? Agora imagina só, se você for extremamente pequenininho, então eu vou ter que fazer o quê? Mais ainda. Mais ainda o que, tio Clodes? O tamanho. Por quê? Porque é uma característica sua. Então, nesse caso aqui, nós temos o artista Bastão, tá? Que é um cartunista. O que ele fez? Ele se autodesenhou de uma forma cômica. Ele percebeu, eu tenho exagerado o nariz, eu uso óculos, a minha boca é pequena, e ele colocou essas características no desenho. E nós temos também, um cartoon. Tio Clodes, o que é um cartoon? Meninos, aqui ó, estão vendo aqui? Então, gente, o cartoon também, ele é uma forma de desenho, tá? Só que aí, nesse caso, digamos que ele é usado para fazer críticas políticas, críticas sociais, ou dar opinião do cartunista, no caso, né, sobre alguma situação que ele possa julgar, digamos, interessante da opinião. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui o pessoal, os velhinhos atravessando a rua, na faixa, com 80 do lado. Eu posso fazer uma interpretação, que é a questão da aposentadoria aos 80 anos. Eu posso fazer uma outra interpretação. Então, vai depender muito do contexto, tá? Geralmente, também é feito de uma maneira bastante cômica, porém, com uma pitada, digamos, de crítica. Tudo bem, então? E nós também temos as histórias em quadrinhos. Tipo, de histórias em quadrinhos? Histórias em quadrinhos. Estão vendo aqui? Da Capitã Marvel? Gente, as histórias em quadrinhos, existem vários estudos, falam onde ela surgiu, onde é que teve mais força, aquela coisa toda. Na biografia que nós temos, então aqui, a que eu utilizo, a maioria das pessoas falam que a história em quadrinhos vai surgir nos Estados Unidos, tá? Digamos, principalmente lá, com um personagem chamado Yellow Kid. Eu já falei pra vocês. O Yellow Kid foi um personagem bastante interessante, ele era mudo, tá? Ele começou, mudo não, no sentido que não tinha esse quadrinho da forma, com balão e tudo mais da forma que a gente tem de hoje, tá? Os textos ficavam embaixo, como se fosse uma legenda. Então ele fez bastante sucesso.
tá? Fez bastante sucesso e com o passar do tempo, outras pessoas, outros desenhistas, outros cartunistas começaram a puxar a ideia dele, do desenhista, e começaram a acrescentar coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas, sabe? Aí até que chega nos quadrinhos atuais, que vocês veem os mangás, aqui no Maurício de Souza, lá no Maurício de Souza, os quadrinhos europeus que são fantásticos. Temos vários estilos de quadrinhos para cada gosto. Eu, pessoalmente, sou muito fã de quadrinhos. Eu tenho aqui para vocês aqui, ó. Não posso tirar agora porque vai bagunçar um pouquinho ali, tá? Mas eu tenho assim, uns histórias de quadrinhos extremamente bacana que, se você for possível, tá? Conheça um pouquinho. Historinhos de quadrinhos. Ah, outro cuidado. História em quadrinhos, gente, não necessariamente é uma charge, tá? Deixa um pouquinho lá na frente. Nós também temos um pouquinho sobre Durarte, tá? Lembra que eu falei para vocês, tá? Aqui no caso da página 17, tá? Ah, uma coisa que eu achei muito interessante para falar para vocês, né? Sobre a questão do movimento. Como assim movimento? Desenho em movimento. Gente, para quem é desenhista aqui na sala, aí na sala no caso de vocês, para quem é desenhista, sabe que uma das coisas mais difíceis que nós temos é transmitir a sensação de desenho, é transmitir a sensação de movimento no desenho. Como assim? É fácil fazer um desenho estático. Agora, você fazer um desenho que está parado, óbvio, que não é animado, mas que dê a sensação de movimento, é uma coisa um pouco mais complicada. Então, os artistas, durante muito tempo, eles eles buscaram técnicas de representação de movimento, eles tentaram criar novas poses, ou seja, para dar uma certa naturalidade, para dar uma forma, uma sensação de que a imagem em si não é estática. Isso aí é um problema, muito antigo. Lá desde os gregos, os camaradas tentavam colocar movimento na escultura, eles já viram que não era tão fácil, né? Então, o que é o desenho? O movimento no desenho é você dar a sensação de que a sua ilustração, o seu desenho, a sua arte, a sua representação gráfica, sabe? Ela possui a sensação de movimento. Ou seja, como é que eu poderia representar um carro correndo? Como é que eu poderia representar o super-homem voando? Como é que eu posso representar o Homem-Aranha pulando de um prédio para o outro? Como é que eu posso representar aquela piscadinha que você dá? Estão percebendo? Isso é técnica de desenho. No quadrinho, voltando aqui no quadrinho, eles tiveram uma sacada muito grande. Eles colocaram aquelas rachuras assim, ó, para dar a sensação de movimento. Eu não sei se no vídeo vai perceber isso, mas quando eu acelero a minha mão, vocês podem ver que, ó, dá vários tracinhos assim, passando o movimento dela. Então, no quadrinho, eles têm uma maneira fácil de fazer isso. Começou com um camaradinha chamado Osamu Tezuka. Não sei se foi exatamente ele, tá? Mas lá no Japão, eles tinha uma técnica, tem ainda até hoje uma técnica muito bacana, que é de colocar, né, eu vou chamar de rachura, digamos um efeito gráfico que dá a sensação de movimento. Então isso é magnífico, é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Dica de quadrinho, procure um livro, o Osamu Tezuka, tá? Em qualquer quadrinho dele, que vocês vão ver que ele trabalha com isso aí. Mas no caso de desenho animado, aí já é uma outra situação. Por quê? Porque quando você fala de quadrinhos, o que é quadrinhos? Quadrinhos é uma arte sequencial, onde as imagens são estáticas, colocadas uma ao lado da outra, que você lê em sequência e possa ter a sensação de que está em movimento. No caso da animação, já é diferente. A animação, ela é colocada uma imagem em cima da outra, sendo que elas são passadas de uma velocidade rápida, onde o seu olho, ou melhor, onde você vai ter a sensação de que elas estão o quê? Em movimento. É uma ilusão, vamos falar desse jeito. É uma ilusão. Então, meninos, olha só, isso é animação. Isso é animação no caso do desenho, mas o objetivo é realmente passar a sensação de desenho animado. E você, gosta de desenho animado? Eu adoro desenho animado, sabe? Existem desenhos animados assim, bem sofisticados, que tem 30 quadros por segundo, outros são um pouquinho mais simples, possuem menos quadros por segundo. Então, depois, dá uma pesquisada aí, se você tiver interesse, posso dar uma olhada de quadros por segundo na animação. Quantos mais quadros tem, a animação é melhor. Quanto menos quadro tem, digamos que o movimento seja um pouquinho mais duro. Não estou dizendo se a qualidade do desenho é ruim ou não, estou falando na questão do movimento.
Turminha feliz? Então, aqui nós ficamos, tá? A revisão básica da unidade 1, tá? E eu espero que vocês estejam gostando. Daqui a pouco nós voltamos com música.